Vem aí mais um processinho na conta da Apple. O Tribunal Distrital de Nova Jersey rejeitou o pedido da Apple de terminar o processo de antitrust movido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em parceria com procuradores gerais de 20 estados. Será que a Apple bloqueia a concorrência, hein? Não sei não. Vamos perguntar aqui para nossa Bruna Bufara no plantão do Meteoro. Bora lá. Poxa, Será, Bruna? será? A Apple? Imagina. Ai, me conta outra. Eles são tão bonzinhos, eu adoro Severance. Quem não ama ruptura? Quem faz ruptura não pode ser do mal. Não, certamente. É um trabalho misterioso e importante, inclusive, que eles É um trabalho fazem. misterioso e importante, exatamente. Eles só são do mal. Enfim, não. Esse não é o primeiro processo antitrust da Apple, tá? Tem outro muito emblemático, que pra quem não sabe ou pra quem sabe e quer relembrar, é o da Apple versus a Epic Store, do Fortnite. Mas essa ação em específico, ela tá focando no monopólio do mercado de smartphones. Vamos ver a notícia aí da Exame sobre Justiça dos Estados Unidos rejeita recurso da Apple para encerrar investigação sobre monopólio. Juiz entendeu que a fabricante do iPhone impõe restrições ao usuário, que limita a atuação de concorrentes. Será? Será? É isso que o processo vai responder, né? Primeiro que esse bloqueio, ele se chama na tecnologia, tá? Infelizmente é em inglês, mas eu vou traduzir. Ele se chama Walled Garden, que é um jardim fechado. O que acontece? A Apple, ela controla... Pode deixar a notícia aí, tá, Ana, que eu vou explicar o primeiro o que é Walled Garden, daí a gente lê. Esse bloqueio eles chamam de Walled Garden, que é jardim fechado, que a Apple controla o hardware, o software, os serviços, e aí ela controla todo esse ecossistema para o usuário não ter saída. Só que não é só o usuário que não tem saída, tá? Os desenvolvedores também não têm. Para quem mexe com tecnologia sabe que o sistema da Apple ele é super fechado, é super difícil de fazer integração, é super difícil de fazer API, às vezes nem tem como fazer API. Enfim, a Apple tentou recorrer ao primeiro processo, mas o juiz negou. Agora a gente pode descer a notícia. Vamos lá, pessoal. Então, ó, o Tribunal Distrital de New Jersey rejeitou o pedido da Apple para encerrar o processo antitrust movido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em parceria com procuradores gerais de 20 estados. A justiça entende que alegações de práticas anticompetitivas são juridicamente plausíveis e que o caso deve sim avançar para que a justiça avalie o mérito das acusações. Na ação, o governo dos Estados Unidos afirma que a Apple violou a seção 2 do Sherman Act, legislação antitrust federal, ao impor restrições técnicas, contratuais e estratégicas que teriam como objetivo bloquear a concorrência e limitar a escolha de consumidores. Foi por esse motivo também foi por esse mesmo ato, tá, legislação antitrust federal, que a Epic Store processou a Apple lá em 2020, mas no caso, em primeira instância, a Epic perdeu. Mas tudo bem. Vamos para tudo que a Apple oferece. A Apple oferece Apple TV, Apple Music, Arcade de jogos, Fitness, News, Books, iCloud, Apple Pay, Apple Care, Apple Maps. E todos esses são fechadinhos dentro deles mesmos e oferecidos, em sua maioria, só para iPhones mesmo ou para iOS. Então é tudo fechadinho dentro desse sistema. Então, assim, é basicamente tudo dentro da Apple sem saídas. Se quiser abaixar... Passar aí, ó. Então aí, ó, do que ela é acusada, tá? Os procuradores, segundo os procuradores desses 20 estados, a Apple detém 65% do mercado de smartphones e 70% do segmento de aparelhos de alto desempenho, e aí a gente tá falando só dos Estados Unidos, tá? No Brasil a gente vive uma outra realidade, mas a gente sabe que esses processos eles acontecem em um país e aí eles acabam batendo, né, e tendo efeito em toda empresa e então em todo o mercado. Por exemplo, o Fortnite hoje voltou para a Apple em todos os lugares. A acusação afirma que as participações, combinadas com barreiras de entrada e de fidelidade do usuário, configuram um domínio que prejudica a livre concorrência. Por quê? Porque a empresa é acusada de dificultar o avanço de concorrentes em 5 áreas. Super apps, então bloquear o funcionamento de aplicativos que reúnem outros programas, tipo o WeChat, que tem pagamento, que tem outras coisas ali junto. Cloud Gaming, porque não tem como fazer streaming, então tem várias restrições a apps que tentam fazer... tentam colocar outra tecnologia dentro deles.
Mensagem de texto, porque o iMessage ele é completamente fechado, então não tem como você juntar o iMessage com outra plataforma. Smartwatches, porque, gente, iPhone, se você tem um iPhone, você não consegue comprar um smartwatch de outra marca e ser completamente integrado. Carteiras digitais, exclusividade do chip NFC para o Apple Pay, impedindo carteiras rivais de funcionarem com pagamento por aproximação, que isso eu não sabia, porque o cartão de crédito da Apple, se você tem o cartão de crédito da Apple e você tem um Android, ele não funciona. Enfim, o juiz contesta os argumentos da Apple, né, porque a Apple argumentou que isso é só decisão de negócios. E o juiz falou, não. Não, gente. Agora a gente vai julgar aí o monopólio de vocês. Isso vai demorar, tá? Provavelmente aí vai demorar uns anos pra isso acontecer. A gente tem que lembrar também que, no momento da justiça americana, bastante... Diga, Ana. Não, tava só espirrando. Não, tudo bem. Saúde! Então, isso também a gente tem que lembrar que não só a Apple tá na mira da justiça americana, tá? O Google já foi declarado um monopólio em busca online em agosto de 2024. E ele tá aí esperando pra saber qual vai ser a sua sanção nas próximas semanas, assim como ele tem outro caso relacionado com publicidade. A Meta também tá sendo processada pela reguladora de concorrência dos Estados Unidos, que é a FTC, por monopólio de redes sociais. Porque tudo que é bom, foi bom ou vai ser bom, a Meta compra e estraga. E aí a Meta tem o julgamento de 7 semanas, que foi finalizado ali em maio, e eles estão esperando também o veredito. Então, assim, esse caso ele tem bastante peculiaridade, porque ele tá tratando de um ecossistema bem complexo da Apple, que é todo o serviço interconectado com o smartphone. Ele também lembra o caso contra a Epic Store, tá? Porque teve ali vários pontapés com as microtransações do Fortnite. Hoje, depois de 5 anos do processo, o jogo já é comercializado na Apple Store, mas foi uma longa batalha contra isso, gente, que a Apple cobrava 30% de taxa para toda compra que era feita dentro do âmbito iOS, dentro do âmbito Apple, e aí a Epic Store decidiu levar para links terceiros. Então é isso, é mais um passo para tentarem mostrar que a Apple, na verdade, só tem esse domínio de mercado, muito provavelmente por concorrência desleal. Você veja, Bruna, é muito comum mesmo, né, que o pessoal que é muito fã, assim, fã de empresa e essa coisa toda, assim, né, e que acha que é capitalista e tudo mais, fala muito sobre essa coisa, o governo interfere muito, né, o negócio é o livre mercado, a mão invisível do mercado. Nos Estados Unidos. Exatamente. E aí o que a gente mais vê, na verdade, apesar de todo esse papo de a concorrência é boa para a economia, porque os serviços melhoram e tudo mais, como diz o nosso Pedro aqui no chat, monarque das ideias. Exatamente isso. Esse discurso monarca das... exatamente. Esse discurso monarca das ideias, assim, né? Liberaloide e tudo mais. Gosta de propagar isso. Agora, o que a gente mais vê essas grandes empresas fazerem é justamente o contrário. O que dá para impedir de concorrência, eles impedem. O que dá para fechar, eles fecham, né? E a corrida é para atingir o monopólio. A corrida é para atingir o monopólio, exatamente, né? Essa prática, né, que você estava mencionando da Meta, assim, de comprar, um serviço começa a despontar, eles vão lá, compram e matam o serviço, isso é padrão, é recorrente, sabe? Então, assim, e quando eles não conseguem fazer isso, eles ainda recorrem ao governo para ver se o governo ajuda, né? Agora, o que a gente tem de novidade aí, eu não imaginei que os Estados Unidos fossem ser comunistas a esse ponto. Comunistas de acharem que a Apple é um monopólio? Comunistas a ponto de falarem que isso talvez esteja errado. Mas é bem isso, né? A corrida para atingir o monopólio, porque você deslancha com preços baratos de um produto bom, como é o caso, por exemplo, da Uber, né? Isso é o caso da maioria das startups que saem do Vale do Silício. Você faz dumping no mercado, que você abaixa seu preço, porque você pode fazer isso, porque a longo prazo você tem a ideia do lucro.
E aí você expulsa seus concorrentes do mercado. Então a corrida é quem atinge o monopólio primeiro. A gente pode ver isso com a Netflix também, né? Netflix antes era uma mensalidade super barata. E todo mundo foi pra Netflix, tinha todos os filmes. Saíram os filmes, saíram as séries. A mensalidade aumentou. Agora tem anúncio. Agora a Netflix não detém mais tanto monopólio e agora ninguém mais aguenta assinar tanto streaming também. Mas aí o papo é outro. Exatamente, mas a jogada é quase sempre a mesma, Bruna. É bem isso, assim, é uma corrida, é uma disputa feroz pelo monopólio e nesse caminho vale de tudo. Aniquilar produtos concorrentes, fazer essa estratégia, né, de entrar no mercado arrasando com preços lá embaixo, assim, e sufocar, né, a qualquer possibilidade de concorrência. Vale, como eu estava mencionando, também aí uma parceriazinha com governos amigos também para dar aquela ajudada na empresa. Vale de tudo, mas o objetivo geral não é nem de longe a coisa da livre concorrência que eles adoram propagar. É completamente o contrário. Quanto menor a concorrência, melhor no caso. Melhor. No caso, no caso da Apple... Exatamente. Isso é completamente explícito, porque é tudo tão fechado, você não consegue sair dentro dos aplicativos deles, você não consegue integrar com nada. É tudo absurdamente vendido em venda, que é uma venda semi-casada. Não é venda casada porque não é, é obrigatório, mas assim, gente, se você tem um iPhone, você não pode ter outro smartwatch. Tudo acaba virando um consumo dentro da própria empresa, porque não integra com outras. Se você tem um iPhone e você já tentou fazer o upload no Drive, você sabe que isso é um caos. Por quê? Porque eles querem vender o iCloud. Então, facilita. Exatamente. Bom, finalmente alguém vai dar uma olhada nisso. Embora eu não tenha, assim, muita esperança, não, né? Esperança a gente nunca dá pra ter muito. Mas é isso, são bastantes casos de antitrust dentro dos Estados Unidos, principalmente com Big Tech. Então, o Google ter sido reconhecido como monopólio já foi um baita passão. Já é alguma coisa. Então, vamos ver aí o que o futuro nos reserva. Veremos. Eu teria mais esperança se a Apple fosse uma empresa chinesa, né? Mas não é o caso. Que produz até carro agora, por exemplo, como é o caso da Xiaomi. Exatamente, né? Eu digo, acho que eles olhariam com mais carinho a questão do antitrust. Exato. Eles proibiriam em 2 segundos se fosse uma empresa chinesa. Rapidamente. Vamos lá, ficamos por aqui. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Bora, beijos.